O que fizeram com o Depay foi um absurdo, uma humilhação em pleno campo. E o mais chocante, parte da torcida está pedindo a cabeça dele. Mas será que a culpa é só do Depay? Fique comigo até o final deste vídeo, pois vou revelar um detalhe que a mídia está escondendo e que pode mudar completamente a sua opinião sobre essa história. E mais, a atitude de Fabrício Bruno do Cruzeiro foi covarde ou genial? A resposta vai te surpreender. Antes de tudo, já chega dando aquele like monstro para fortalecer o nosso timão e inscreva-se no canal para não perder nada do nosso Coringão. Ative o sininho, porque hoje a verdade virá à tona. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. A gota d'água, a humilhação em campo. Vamos direto ao ponto que incendiou a Fiel. Quarta-feira, Brasileirão Betano, o Timão precisando da vitória contra o Cruzeiro. E então, meus amigos, acontece isso. Prestem atenção na reação do Fabrício Bruno. Ele não apenas desarma o Depay, ele debocha, ele ri na cara do nosso jogador. Uma cena que dói na alma de qualquer corintiano. Mas por que Fabrício Bruno fez isso? Foi apenas o calor do momento ou existe algo mais por trás dessa atitude? Uma rivalidade antiga? Uma provocação planejada? Eu investiguei a fundo e descobri algo que ninguém te contou. Segure aí que já vou te revelar. A verdade, fiel, é que a paciência do torcedor acabou. E esse lance foi a gota d'água. Nas redes sociais a revolta foi imediata. Comentários pesados, comparações cruéis. Chamaram o Depay de orca, disseram que a bola chega nele e morre, lembrando até o fim de carreira do nosso ídolo Emerson Sheik. É pesado, é triste, mas precisamos entender o sentimento do torcedor. E eu te pergunto, você, corintiano, que deixa tudo pelo time, que sofre, que chora, que vibra, o que você sentiu nessa hora? Ver um jogador com a nossa camisa, um cara que chegou com o status de estrela, sendo tratado dessa forma. É um sentimento de impotência, de raiva, de frustração. E essa frustração não nasceu hoje, ela vem se acumulando. E esse acúmulo de frustração tem um motivo que vai muito além das 4 linhas. Tem a ver com promessas não cumpridas e um salário que, para muitos, é um insulto ao momento do clube. E isso nos leva diretamente ao nosso próximo ponto: o peso do salário e as promessas não cumpridas. Vamos falar de dinheiro, porque no futebol, meus amigos, tudo acaba em dinheiro. Quando o Memphis Depay foi contratado, a expectativa era de um craque que resolveria os nossos problemas no ataque. Uma contratação de peso, com um salário de estrela europeia. E a Fiel abraçou, como sempre faz. Fomos ao aeroporto, gritamos o nome dele, acreditamos. Mas o que aconteceu com aquele jogador que brilhou no Lyon, no Barcelona, na seleção holandesa? Para onde foi aquele futebol? E mais importante, o Corinthians realmente tem condições de bancar um salário desse calibre por um desempenho tão abaixo da crítica? Eu vou te mostrar agora os números que a diretoria tenta esconder e você vai entender a real dimensão do problema. A questão é que o alto investimento exige um retorno em campo. E esse retorno não está vindo. Depay parece lento, sem mobilidade, um jogador que não se encaixa no esquema tático. E aí, a torcida começa a fazer as contas. Pô, a gente paga um ingresso caro, a gente se associa e o clube gasta uma fortuna com um jogador que não entrega? A revolta é compreensível. É o sentimento de ter sido enganado, de ter acreditado numa promessa que não se cumpriu. Aquele sonho de ter um ídolo mundial vestindo a nossa camisa, hoje, para muitos, virou um pesadelo financeiro e técnico. E essa decepção se transforma em protesto. E os protestos não ficaram só na internet. Eles foram para os muros do Parque São Jorge. E o que estava escrito nesses muros revela uma ferida muito mais profunda, que envolve até ex-jogadores e ídolos do clube. E é sobre essa guerra nos bastidores que vamos falar agora. A guerra nos bastidores. A Fiel não perdoa. E na madrugada de quarta-feira, os muros da nossa casa, do Parque São Jorge, amanheceram pichados. O alvo principal era ele, Memphis Depay. Frases como "de ídolo não tem nada" mostram o tamanho da decepção. Mas uma pichação chamou ainda mais atenção. Gatilho de curiosidade. A pichação citava diretamente o nosso ídolo, o craque Neto. Por que o nome dele apareceu ali?
Qual a real influência do Neto nessa crise? Será que as críticas dele na TV estão inflamando a torcida ou apenas refletindo um sentimento que já existe? Eu tenho informação de bastidor sobre uma conversa que aconteceu e que pode colocar ainda mais lenha nessa fogueira. Segura aí que já vou te revelar. O craque Neto, com seu estilo polêmico e sem a papas na língua, tem sido um dos críticos mais ferozes do futebol de Depay. E a gente sabe que o Neto fala tem um peso gigantesco para Fiel. Ele não alivia, ele cobra, porque ele é corintiano e sente as dores do clube. E as críticas dele ecoam na arquibancada e, como vimos, nos muros. E isso cria uma situação muito delicada. De um lado, um jogador que parece perdido, sem confiança. Do outro, um ídolo do clube usando a sua voz para cobrar. E no meio disso tudo, a torcida, com o coração dividido. A gente ama o Neto, a gente respeita a história dele. Mas ver o clube exposto dessa maneira também dói. É um sentimento de conflito de sentimentos que mexe com a nossa paixão. Mas essa não é a primeira polêmica de Depay no Corinthians. Lembram do treino que ele faltou? E do sumiço no clássico contra o São Paulo? Esses episódios mostram um padrão de comportamento que talvez explique muita coisa. E é esse o segredo que a mídia não quer que você saiba e que eu te prometi no início do vídeo. O segredo revelado. Polêmicas e o futuro de Depay. Cena. Linha do tempo na tela, mostrando as polêmicas de Depay, o treino perdido, a substituição no clássico, as discussões. Agora, fiel, preste muita atenção. Vamos conectar os pontos. Primeiro, Depay falta um treino alegando atraso nos pagamentos. Um ato de indisciplina grave. Depois, no majestoso, ele é substituído no intervalo e simplesmente some. Não fica nem no banco para apoiar os companheiros no segundo tempo. O que a mídia trata como casos isolados, na verdade é um padrão. E o que fontes de dentro do clube me garantiram, e que ninguém tem coragem de dizer, é que existe um clima de total insatisfação do jogador com o clube. E principalmente com a estrutura e a pressão do futebol brasileiro. Ele não se adaptou. Aquele deboche do Fabrício Bruno, que vimos no começo, talvez seja um reflexo de como os próprios adversários já enxergam o Depay. Um jogador que não está comprometido. A risada dele não foi só um deboche. Foi um raio-x da situação. Esse cara não está nem aí. Essa é a verdade que dói, mas precisa ser dita. A questão agora é, o que fazer? A situação parece insustentável. O jogador está infeliz, a torcida está na bronca, o desempenho é pífio e o salário é altíssimo. A rescisão de contrato é o único caminho? E quanto isso custaria aos cofres do Corinthians? A diretoria mais uma vez está numa sinuca de bico, criada por ela mesma. É um momento de reflexão para todos nós. Até que ponto vale a pena insistir num erro? Até que ponto o nome de um jogador é maior que o nome do Esporte Clube Corinthians Paulista? O nosso amor pelo Corinthians é incondicional, mas a nossa paciência tem limite. E parece que o limite com o Depay já foi ultrapassado. Fiel, a situação é complexa e delicada. De um lado, a humilhação em campo e a revolta da torcida. Do outro, um jogador que claramente não quer mais estar aqui. No meio, o nosso Corinthians, que é quem mais sofre. A atitude de Fabrício Bruno foi um gatilho para uma crise que já estava instalada. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você faria se fosse o presidente do Corinthians? Rescinde o contrato do Depay, mesmo com a multa milionária? Tenta recuperar o jogador? A culpa é só dele? Ou a diretoria e a comissão técnica também têm uma parcela gigante nesse fracasso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos debater, vamos conversar, porque esse espaço é nosso. É da fiel torcida. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar aquele like para mostrar a força da nossa torcida. Inscreva-se no De Primeira Timão e ative o sininho para não perder nada do nosso Coringão. Juntos, somos mais fortes. E não importa quem veste a camisa, o nosso amor maior sempre será pelo Corinthians. Vai, Corinthians!